do Senhor. Quero convidar aqui o nosso irmão Nilton. Pedir a Deus que o deixe usá-lo para que a palavra dele seja exposta nessa noite. Vamos orar? Querido amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por favor, Deus, tira todo o impedimento das nossas mentes para que ouçamos aquilo que Tu queres falar, Deus, porque tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor já ministrou no coração do Teu servo, vai servir plenamente para as nossas vidas, Deus. Por favor, Senhor, usa o Teu servo da maneira que o Senhor quer usar, não da maneira que ele quer, mas da maneira que o Senhor quer usá-lo nesta noite, Pai. É assim que nós oramos humildemente, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. A gente fica ali sentado falando, tomara que demore mais um pouquinho, né? É o nervosismo, né? Mas benção estar aqui e poder falar da palavra do Senhor, né? Acredito eu, e acredito que as Escrituras também diz assim, de que existe uma emergência para pregar o Evangelho. Porque através da sua vida, da sua vida, Deus tem pessoas para abençoar, né? Tem pessoas para tocar e transformar, né? Porque quando Deus toca, Deus transforma, né? E nós sabemos disso e vivemos essa transformação do Senhor em nossas vidas. Pedi para vocês estarem abrindo a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos estar hoje lendo do versículo 1 ao versículo 18, 1 Reis 19, do 1 ao 18. Podemos ler? Eu tenho esse texto no coração há um bom tempo já, de algo assim que Deus vem falando na nossa vida, né? A gente sempre vai se deparar com situações na vida que a base para a gente entender elas é sempre a Escritura, né? Então, nós somos ministrados, aqueles que buscam o Senhor são ministrados pelo Senhor, né? Então, a gente é visitado por vários textos das Escrituras e o Senhor tem aquela graça de no momento oportuno, trazer à memória aquilo que nos gera esperança e aquilo que um dia nós já visitamos, né? Nós já visitamos o texto, nós já lemos o texto, então o Senhor revela a nós para aquele momento uma porção adequada. O texto de 1 Reis, no capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto o caminho de um dia. Sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado na brasa e uma vasilha de água. Tendo comido, bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada.
E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora, sobe ao monte diante do Senhor. Então o Senhor passou em um grande e forte vento, separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saiu, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto, pelo deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel. Mas deixarei 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Amados, a história de Elias é uma história que já marcou a vida de muita gente, né? Acredito eu que todos nós já se deparamos com um conto ou com alguém falando a respeito dessa história. E é esse capítulo de número 19 que eu quero destrinchar com vocês nessa noite e a gente extrair algo bom para nossas vidas. Como um tema que eu escolhi assim, para pôr na passagem de hoje, diz assim: o Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. É um tema simples, mas é algo que percorre todas as Escrituras. Para a gente que esmera as Escrituras e busca a verdade de Deus, a gente vai ver que verdadeiramente Deus é presente na vida do povo dele. Então, o Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Não existe um momento na vida do crente que existe ausência de Deus. Deus está presente em todos os momentos. E uma ideia assim que surgiu no meu coração assim, que eu queria soltar assim de início é o seguinte: o que fazer quando a sua alma é afligida por conflitos internos que te amedrontam e aprisionam internamente? O que fazer, né? Nós estamos num mundo de conflitos. E o que fazer quando esses conflitos eles atingem a nossa vida e nos aprisionam internamente? Você já se deparou com situações do tipo assim: alguém liberou uma palavra para você que te esmureceu de tal maneira que você deixou de viver um sonho seu, deixou de continuar caminhando ou fazendo algo que era bom, porque você agasalhou internamente, criou uma prisão para você mesmo e deixou aquilo ali se esvair. Eu quero caminhar nessa ideia, né? Nesse viés nessa noite. E para que a gente entenda melhor um pouco esse texto, a gente tem que voltar um pouco, né? O livro de Reis, de 1 Reis, ele começa contando a história da morte do rei Davi, né? O rei Davi já estava em sua velhice, prestes a morrer, e havia necessidade de um outro rei ser coroado. E sabemos muito bem que foi Salomão. Salomão, teu filho, foi coroado, e Salomão assume o trono, e nós vamos ver que Israel viveu um tempo maravilhoso no reinado de Salomão, um tempo de paz, um tempo de glória. Mas nós vamos ver lá no capítulo 2, no capítulo 12, que Salomão, em sua velhice, ele abriu o coração para deuses estranhos. Ele se associou a mulheres que não eram para associar, que não eram do povo de Deus, no meio do seu exagero todo. E o texto vai dizer que, em sua velhice, ele cedeu aos deuses estranhos. E a partir de Salomão, nós vamos ver uma decadência que Israel começou a viver, que o povo de Deus começou a viver em meio à idolatria, em meio à adoração a deuses estranhos. Então, nós vamos ver que sempre há uma comparação no livro de Reis em relação
a Davi e a Jeroboão, aonde Davi foi o rei que viveu a aliança de Deus na íntegra, que amou ao Senhor verdadeiramente, e Jeroboão, lá no capítulo 12, é uma referência de alguém que abandonou os caminhos do Senhor, de que viveu na idolatria. E aí, dando um salto na história, indo aqui para o capítulo 16, nós vamos ver que no capítulo 16, quem sobe ao trono é um rei chamado Onri, que é pai de Acabe, que vai ser alguém que a gente vai tá vendo ele presente nessa história aqui. E falando sobre idolatria, nós vamos ver que no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 e versículo 4, diz assim: não terás outros deuses, Deus dizendo isso, né? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Levítico 19:4 diz assim: não se volte para os ídolos, nem faça para você deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então nós vamos entender de que Deus, ele não tem parte com a idolatria. Deus é um Deus ciumento e Deus é um Deus que ele quer exclusividade. O seu coração precisa ser rendido a ele. E o povo estava vivendo algo completamente diferente. E nós vamos ver que com a subida de Acabe no trono, foi um tempo tenebroso que Israel começou a viver. O rei Onri, o texto vai dizer de que ele foi um rei mau, e de que ele seguiu os caminhos de Jeroboão, outro rei mau, e de que ele desagradou ao Senhor, como todos os outros reis que passaram antes dele. E quando nós entramos na história do filho dele sobe ao trono, após a morte dele, Acabe sobe ao trono, e quando fala de Acabe, é bem mais pesado ainda, porque Acabe, além dele desagradar o Senhor e fazer tudo o contrário do que o Senhor queria, e pior do que todos os reis que o antecederam, e pior do que o seu pai, ele, para irritar mais ainda o Senhor, ele se casa com Jezabel, alguém que não fazia parte do povo de Deus, uma adoradora de Baal. E nós vamos ver que quando ele se casa com Jezabel, ele levanta um poste, a adoração a Baal em Samaria, e nós vamos ver que o coração do povo agora está praticamente voltado a adorar o Deus estranho. Tem um dicionário de um rapaz chamado John Davis, que ele faz um comentário dizendo de que Israel, naquele tempo, estava vivendo um colapso tão grande entre uma briga religiosa entre Baal e Javé, que era o Deus dos israelitas. Era como se todo o povo ali estivesse se inclinando a adorar Baal e abandonar o Deus verdadeiro. Então, nesse tempo, havia uma necessidade muito grande de surgir alguém para interromper aquele processo ali da história. E aí nós vamos ver que aparece Elias. E no capítulo 17, nós vamos ver que, de repente, mais que de repente, Elias surge. Elias de Tisber. Elias surge, e Elias já surge profetizando. Já surge liberando uma palavra de Deus sobre a vida de Acabe. E é tão interessante porque Elias tem uma intimidade tão profunda com Deus, que ele libera uma palavra. Ele fala, não vai chover. A terra vai ter uma seca. Vai haver uma grande seca sobre a terra. E logo em seguida, para preservar a vida de Elias, o Senhor tira ele de circulação. Mas aí nós vamos ver agora Deus agindo de forma extraordinária, porque Deus queria mostrar ao povo dele que Baal era um Deus falso. Deus queria mostrar ao povo dele que ele era o Deus eterno, vivo e poderoso. E aí ele tira Elias de circulação e leva Elias para a beira de um riacho, ao leste do Jordão, em Querite. E lá, na beira desse riacho, ele deixa Elias ali quietinho e fala, tu vai beber do riacho, e eu vou dar ordem a corvos que tragam pão e carne para você. Eu quero que você comece a pensar em Elias. Olha que interessante sobre a vida desse homem, né? A gente que crê verdadeiramente nas Escrituras, os corvos traziam pão e água para ele.
Aí o riacho seca, porque ia haver uma seca, ele previu a seca. O riacho seca. E aí Deus fala assim, não, calma aí, Elias, vou te mandar agora lá para Serepta. E lá vai ter uma viúva. Não faz nem parte do povo de Israel, mas vai ter uma viúva lá. E é interessante porque é uma viúva, né? Uma mulher que estava passando por necessidade. Se você ler o texto, ela estava passando necessidade. Ela diz assim, olha, o que eu tenho aqui, eu estou pegando alguns gravetinhos, porque eu vou fazer apenas um pãozinho para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Mas Deus leva o profeta ali, dizendo de que aquela viúva o alimentaria. E nós vamos ver que Deus age através da vida de Elias ali, e ele diz para aquela mulher, a farinha do seu recipiente aí, e o azeite da sua botija não vão faltar, enquanto as águas não voltarem. Aleluia. E aí Deus está mostrando que Ele é um Deus poderoso, é um Deus de milagre, é um Deus de providão. Deus está envergonhando o seu povo, mostrando que Ele cuida daqueles que estão aos pés dEle, que amam a Ele. E aí nós vamos ver que ali Elias é alimentado, a viúva é abençoada, seu filho morre, e Deus age, fazendo com que o filho seja ressuscitado, e o filho dela venha à vida de novo. E Elias agora recebe uma ordem do Senhor para retornar. Olha, retorna, vai até Acabe, e diz para ele que agora vai haver chuva. E esse processo durou 3 anos. Tiago diz, lá no capítulo 5, versículo 17, que foi 3 anos e meio. E aí, depois desse período, Elias volta, e vai dizer que Samaria estava vivendo uma seca muito grande, os animais estavam morrendo, e Acabe resolve empreender uma caminhada, ele para um lado, Obadias, seu mordomo, para o outro, para procurar alimentos para os seus animais, água para beber. E no meio do caminho de Obadias, ele cruza com Elias. Aí ele vê Elias, reconhece Elias, se prostra diante de Elias, e o Elias diz para ele, só vai e diga a Acabe, o seu senhor, que eu vou falar com ele, que eu preciso ir lá conversar com ele. E aí a gente vai ver que no texto Obadias sente muito medo, né? Porque Obadias, ele é um homem de Deus, a palavra diz que ele é um homem de Deus. De que naquele período, quando Jezabel, a gente vai ver isso também, Jezabel matando os profetas, Obadias foi o corajoso que escondeu 100 profetas do Senhor e alimentou eles com pão e água. E Obadias temia que Acabe matasse ele, e Obadias diz assim, vai que eu chego até o rei, e quando o rei vir até você, você já sumiu. É interessante pensar nisso, porque assim, quando você lê a história de Elias, era repentino mesmo, Elias apareceu de uma forma repentina, Deus levou ele para o outro lado de uma forma repentina. Então Elias era um homem tão de Deus, que a qualquer momento o Senhor poderia arrebatá-lo para qualquer outro lugar. Aquela ideia do Espírito soprando e você deixando ser levada por ele, Elias vivia essa plenitude. Mas Obadias confia na palavra de Elias, liberada a ele. Ele vai até Acabe, chama Acabe, e nós vamos ver que quando ele chega diante de Acabe, Acabe diz a Elias, né, tu és o perturbador de Israel? Aí Elias diz para ele, não, tu e tua família, que és perturbador de Israel. Tu e tua família. E dando um destaque a esse texto do capítulo 18, versículo 19, Elias se aproxima do povo, assim, aí já vamos ver aquele movimento, após essa chegada de Elias até Acabe, nós vamos ver que Elias libera uma ordem para ele, né? Junta o povo, junta todos os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, e todos vão subir o Monte Carmelo. Porque no Monte Carmelo nós vamos ver acontecendo um feito extraordinário. Mas Elias, no versículo 21, ele diz ao povo, né? Elias se aproxima de todo o povo e disse assim, até quando titubeais entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu o Senhor. Mas se Deus é Baal, seguiu Baal. Então, é interessante porque sempre vai estar diante de nós, né? Essa visão, essa oportunidade. Para onde o seu coração está se inclinando? O povo, nessa época aqui, estava com o coração totalmente rendido a olhar para Baal. Por isso que Elias aparece, porque tinha que ser um divisor de água. Tinha que ser um profeta assim, perdão pela palavra, mas um profeta maluco mesmo, que chegasse dando voadeira na porta e liberando a palavra do Senhor. Tinha que ser alguém assim, usado por Deus.
e Elias sobe o Monte Carmelo, e a gente vai ver aquele feito extraordinário, 800 profetas que comiam na mesa de Jezabel, 850 profetas comiam na mesa de Jezabel, que se prostravam diante dela, adoradores de Baal, que levavam o povo a uma conduta totalmente fora do comum. E ali nós vamos ver que Deus envergonha todos eles, de que Deus mostra para o teu povo que Ele é o Deus verdadeiro. Os homens se cortavam, os homens batiam os seus tambores, os homens rodavam, mas nada acontecia. E o profeta ora a Deus, Deus manda fogo do céu, Deus consome os holocaustos ali, a pedra, tudo que estava ali envolvido. E nós vamos ver que o povo começa a declarar: verdadeiramente Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Amados, o povo estava adorando Baal, que Baal era o Deus de Jezabel, e agora agora era o Deus de Acabe também, que se casou com ela. E o povo olhando para o rei, porque o povo a gente sempre está olhando para alguém, sempre buscando em alguém algo bom, algo para se seguir. O povo de Deus olha para Cristo, e em Cristo nós queremos copiar o modelo dele para a nossa vida. E olhando para o rei, o povo olhando para o rei, via um rei que adorava um Deus estranho, o Deus dos Sidônios. Baal no hebraico é senhor, proprietário, marido. O Deus Sol, suas ações estavam ligadas à fertilidade, germinação e crescimento de lavouras. Por isso, em tempos de fome, as famílias ofereciam o seu primogênito queimado vivo a Baal. Dentro da mesma crença de Baal, existia El, o deus de Acera, existia El, o deus pai, Acera, a deusa mãe, e Astarte ou Astarete, a divindade feminina de Baal. Então era uma bagunça. O povo estava adorando isso. O povo não estava se concentrando no Deus verdadeiro. E nós vamos ver de que Baal se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela ficou tão famosa na história assim, que lá no livro de Apocalipse tem a gente vai ver ali Deus falando à igreja de Tiatira, e ele classifica a Jezabel como sedutora e que convence os servos de Deus a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Então, Jezabel era uma figura assim, maligna. Jezabel era uma mulher dominadora, uma mulher que adorava Baal. Ela mandou matar todos os profetas de Deus que caíram em suas mãos. Nós vamos ver isso no capítulo 18, versículo 4, versículo 13. Ela planejou a morte de Elias, a gente vai ver aqui no capítulo 19. Ela realizou o assassinato judicial de Nabote. Quem leu esse texto vai lembrar. Aí, o comentarista John Davis, ele diz assim, que essa mulher, ela tinha uma personalidade masculina, e que ela exercia grande domínio sobre o seu marido e sobre o governo dele. Então, assim, vale a gente abrir um parênteses e pensar, né, de que as escrituras no Novo Testamento, ela vai pincelar, tanto para o homem quanto para a mulher, quais são nossas posições, né? Como que devemos andar, proceder, caminhar. Então, não deixe que o espírito de Jezabel tome conta do teu coração, a ponto de você atropelar as coisas que são de Deus e querer ocupar lugares que não são para você. Aí, repetindo o que eu disse anteriormente, o culto a Baal quase que suplantou o culto a Javé. A luta de vida ou morte entre duas religiões culminou no alto do Carmelo, quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal e de Acera, e Deus deu a glória da vitória. E todos os profetas de Baal e de Acera foram mortos. Foram mortos. Então, nós chegamos no capítulo de número 19, amados. E o capítulo de número 19, ele é a continuidade, né, daquilo que a gente acabou de falar. O profeta Elias chega para Acabe, após esse feito extraordinário, e diz: Acabe, vai cair chuva. Pode voltar para
para sua casa, comer, beber, porque o Senhor vai mandar a chuva. Depois Elias manda um servo lá chamar a Acabe de novo e fala para ele assim, vai para Jeriel, porque está vindo uma nuvem aí e a chuva vai cair. Acabe empreende uma caminhada até Jeriel, aí a gente vê um outro feito extraordinário, porque com certeza Acabe estava no seu melhor carro ali, né, com seus melhores cavalos, numa velocidade impressionante, e Deus faz com que Elias chegue na frente dele, nas portas da cidade. Mas quando Acabe chega lá, e esse Acabe ele é um homem mandado pela mulher dele, dominado por ela, Jezabel já tinha prendido ele nos laços dela, ele chega lá e começa a contar para Jezabel o que aconteceu. E aí, meus amados, eu proponho uma divisão para esse texto da seguinte forma, para mim não atropelar esse princípio aqui. Do versículo 1 ao 3, como subtítulo eu coloquei assim, a fuga do profeta diante de uma ameaça real e pessoal. Do 1 ao 3, a fuga do profeta diante de uma ameaça real e pessoal. Nós vamos ver isso nesse bloco aqui. No bloco dos versículos 4 a 7, o subtítulo é o lamento de uma alma atemorizada e o cuidado de um Deus zeloso. Nós vamos ver isso também. Elias foge, atemorizado, e o Senhor cuida dele. E do versículo 8 ao 18, Deus sempre procura o homem para um relacionamento real e transformador. No primeiro bloco do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver que Acabe chega a Jeriel, aciona sua esposa e já começa a contar para ela, olha só, não tem aquele profeta, Elias? Ele matou seus profetas todinhos. Todos eles foram executados e foram envergonhados no Monte Carmelo. Aí Jezabel toma partido e diz assim, não, manda o mensageiro até ele e fala assim, até amanhã, a esta hora, eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. Aí o coração de Elias fica atemorizado, Elias empreende uma fuga, se direciona até Betseba, perto de Judá, deixa ali o seu servo e entra deserto adentro. Então, amados, nós vamos ver um Elias tão assim glorioso, imponente, maravilhoso sendo usado por Deus nos capítulos anteriores. A gente vai ver que Deus estava com ele, que Deus agia através dele, e de repente Elias é amedrontado por uma mulher. Aí a gente pensa, né? A gente olha para o texto e fala assim, poxa, o que aconteceu, cara? Como que um homem cheio de Deus assim pode, de repente, temer diante de uma mulher? Mas, gente, a gente não pode pensar assim. Elias sabia do potencial maligno que Jezabel tinha. E a gente também precisa ter um alerta em nosso coração de que o homem de Deus e a mulher de Deus estão sujeitos a todas as aflições dessa vida. Não é porque você derrubou um gigante ontem que hoje talvez uma formiga não te cause medo. Não é porque um homem enfrenta um leão que diante de um cachorro de rua ele não possa correr. Então a ideia é o seguinte, mesmo a gente cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, a gente sofre aflições. A gente é submetido às aflições dessa vida. Elias, quando ouve que Jezabel vai matá-lo, atemorizado, cansado, esgotado, porque os feitos espirituais na nossa vida também nos esgotam. A gente precisa de um abastecimento. Mas Elias, com medo, empreende uma fuga. Entra deserto adentro. Com medo, solitário, temeroso. Então, na vida, a gente tem que refletir sobre isso, né? Mesmo cheio de Deus, a gente sofre aflições. A gente passa por aflições. Não podemos achar que as aflições de cada um é pequena. É só a pessoa que passa, que sabe o que está passando. Então, a gente precisa se atentar para isso.
No domingo passado, nós estudando esse livro, né? Aí a gente estava estudando sobre a história de José, a fé que anima. E é interessante o autor fazendo uma ressalva ali, que ele vai falar algo que encaixa perfeitamente aqui, eu creio, que ele fala sobre as aflições. Usando o texto de Jesus, ele diz assim, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aí ele complementa dizendo, com certeza, se não estamos ainda, vamos passar por grandes aflições, perigo, ameaça, problemas familiares, divórcio, perda, incerteza, doença, intimidação, assalto, golpe, morte. Essa vida é um campo de batalha, ele dizendo. De tempos em tempos, somos obrigados a enfrentar tribulações. Aí ele diz assim, como vencer? A pergunta que ele salva. Aí ele responde em João, na carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5, ele diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, diante das aflições, diante da fuga, desses conflitos que são causados internamente, nós precisamos descansar porque somos nascidos de Deus. Aí eu coloquei aqui assim como Elias, homem de Deus, profeta de Deus, cheio de Deus, mas que sentiu medo e se encavernou. As nossas aflições da vida podem nos causar grandes prejuízos e nos imputar medo fora do normal. Mas não podemos sucumbir. Não podemos deixar que isso nos mate, porque somos nascidos de Deus. Amém? Nós somos nascidos do Eterno. Nós somos possessão dele. Apesar de todas as aflições que Elias estava passando aqui, diante de Jezabel, a caminhada solitária dele, nós vamos ver como Deus operou. Então, meu amado, independente do que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas você é nascido de Deus. Se não é, hoje é tempo. Hoje é a hora, hoje é o momento de entender claramente quais são os propósitos do Senhor para a sua vida, porque as tribulações vão vir e seus pés vão estar enraizados aonde? A ideia é essa, porque assim, as aflições vão vir sobre o crente e os pés dele vai estar firme aonde? O vento vai bater e você não pode cair, cara. Você não pode cair. Mas não é porque você quer, mas é porque você está cheio de Deus. É porque você está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus é cuidado por Ele, a gente vai ver. É cuidado por Ele. Do versículo 4 ao 7, o lamento de uma alma atemorizada e o cuidado de um Deus zeloso. Aí eu quero soltar uma palavra assim, em meio à exaustão, o desespero, a solidão, o desânimo, o medo, o profeta deseja para si a morte. A gente vai ver isso. Aí por isso que eu digo para você que a gente não pode julgar Elias. Ele estava exausto, desanimado. E nós vamos ver daqui a pouco o discurso dele era como se ele estivesse sozinho, se sentindo só, abandonado. Havia uma solidão no coração dele, o desânimo, o medo. E o medo de Elias, eu queria dizer que é até legítimo em alguns sentidos, porque realmente quando ele surge, ele está preocupado com o povo de Deus mesmo, que estava à beira de um colapso. Quando Elias chega ali em Israel, em Samaria, ele vê altares a Baal, ele vê 850 profetas, cara, adorando um Deus estranho, e ele sabia que Jezabel tinha matado uma galera já do time dele. A matadora de profeta estava solta por ali. Havia medo, havia medo, havia temor. Havia temor. Mas Deus é bom, amados. Elias, exausto, encontra um arbusto, um zimbro em outras versões, e ali ele deita, debaixo dessa árvore, desse arbusto, e de repente um anjo toca. Olha o cuidado de Deus. Deus já tinha preparado para Elias um banquete por corvos, um banquete por uma viúva, um sustento tremendo. E agora o Senhor precisava sustentar o seu profeta de novo. Precisava cuidar do homem. O homem estava oprimido, estava temeroso, estava em crise.
Deus cuida daqueles que estão em crise. Abra o seu coração para o Senhor, escuta a voz dele. E aí o profeta é acordado por um anjo que diz, tem um pouquinho de água aí, um pãozinho assado. Elias olha de lado, vê que realmente havia água na vasilha, né? E um pãozinho na brasa. Ele come e torna a deitar. Aí no versículo 7, o anjo acorda ele de novo, fala para ele, come e levanta, porque a viagem vai ser muito longa. Então, assim, diante das aflições, seu medo, seus temores, a palavra de Deus é levanta, come, se alimenta, porque eu tenho muito a fazer ainda. Então, amados, Elias estava aqui preocupado com a vida dele e deseja para si a morte. Ele fala assim, é como se Elias estivesse dizendo, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, me leva de uma vez. Eu não sou melhor do que eles. E aí, nessa agonia toda, eu ouso dizer que foi o próprio Deus que deu um sono para ele, apesar dele estar cansado. Mas sabe quando você está muito agitado, sua mente não para, os seus conflitos assim estão tomando conta do seu coração, você consegue dormir? Nem sempre a gente consegue. Então, Deus deu sono para ele. Vai dormir. Aí, quando sentiu que ele estava um pouquinho descansado, acorda ele, o alimenta, porque a jornada era longa. A jornada era longa. O Salmo 91, versículo 11, diz assim, porque ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Ainda que o servo de Deus vivendo grandes aflições assim da vida, como Elias estava vivendo, temeroso, solitário, com medo, desanimado, em crise, o Senhor continua cuidando dele. O Senhor não quer que ele venha sucumbir. O Senhor não quer que o teu servo morra. O Senhor tinha projetos, planos ainda para fazer através da vida dele. Talvez eu e você estamos nos encontrando assim, com medo, nossa mente está agitada, nosso coração está preocupado, e são reais e verdadeiras as aflições que você tem, porque as minhas também são justas, são o mundo que causa isso, é o diabo, é o pecado, mas descansa em Deus, a palavra para você é levanta, e se você não escutou, ele repete pela segunda vez, levanta de novo, coma, porque não terminou aqui não. Tem projeto ainda. Deus é bom. E do versículo 8 ao 18, Deus sempre procura um homem para um relacionamento real e transformador. Deus também tem que tratar as suas crises. E ele queria tratar Elias. O Deus presente em nossas aflições alimenta a nossa alma e espírito. E nos leva a enxergar seus planos a nosso respeito, para que não venhamos permanecer em nossas cavernas emocionais. Cavernas emocionais. Todas as aflições da vida abalam as suas emoções, abalam o seu íntimo. Não é malhar para ficar forte e achar que a gente supera ou suporta as aflições. O cara mais forte que você conhece não vai vencer as crises, porque ele é forte fisicamente. As aflições internas só são resolvidas aos pés da cruz. É só em Jesus que a gente consegue vencer as batalhas da vida. É só próximo de Jesus, é só aos pés de Jesus, é só dependendo de Jesus. É você dizer assim, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu podes, eu sei que tu faz, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu cuidas. E aí o Senhor diz no versículo 8 para Elias, levanta, come, bebe, com a força desse alimento caminhou Elias 40 dias e 40 noites. A caminhada foi longa. Havia uma necessidade também de pensar, né? Refletir, lembrar do que Deus já tinha feito sobre a vida dele. É sério, a gente não pensa muitas vezes, nas nossas crises a gente esquece do que Deus já fez. Eu cheguei até aqui. Quantos na tua rua? Quantos da sua família não chegaram? Eu cheguei até aqui. Por graça e misericórdia.
Então havia uma necessidade de Deus falar com o profeta, de acalmar o coração dele, e nós vamos ver que Deus leva ele até o monte Horebe. O monte de Deus, o texto diz o monte de Deus. Deus vai te levar para o lugar dele, cara. Não é para o lugar que você quer ir. Peraí, não é arbusto não, Elias. Não é deserto dentro não, vai para o Horebe, cara. Lá, eu estou lá, eu vou falar contigo lá. Entra no teu quarto, fala ao teu Deus que é secreto. E o teu Deus que está em secreto vai te revelar coisas grandes a respeito dele. Vai falar com você. Vai te abraçar. Vai te pegar no colo, porque ele está vendo que você não aguenta andar. Aí Deus diz para Elias. Elias entra numa caverna ali no Horebe, né? Passa um dia, dorme. Aí Deus vai conversar com ele. E pergunta para ele, o que fazes aqui, Elias? É interessante, o que fazes aqui? Por que você está se escondendo? O que está preocupando o teu coração? Eu parei aqui e pensei, como que Deus, assim, não é uma necessidade, Deus não tem necessidade disso, mas como que Deus, ele quer ouvir da gente as aflições do nosso coração? O que preocupa você? Você está contando para quem? Só para os seus amigos? Só para o seu psicólogo? Conta para Deus. Ele quer que Elias abra o coração, e Elias diz, responde a Deus, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas abandonaram o Senhor, a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Procuram tirar minha vida. Aí o Senhor fala para Elias assim, vem para fora. Eu vou falar contigo. Aí nós vamos ver esse feito de Deus aqui extraordinário. Deus passa com um vendaval, derrubando os penhascos, abrindo os montes. Mas o Senhor não se encontrou nesse vento. Ele só mandou o vento. Aí veio o terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Aí veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Aí veio uma voz suave e mansa. Aí Elias entendeu, é o Senhor. Ele põe a capa dele, sai para fora, e é hora de escutar o papai. É hora de escutar Deus. E Deus vai falar com ele. O comentarista, naquela paráfrase de Peterson, ele diz assim, quão solitário Elias deve ter se sentido no Monte Horebe, escondido em uma caverna, fugindo de seus inimigos, mas foi na aspereza da caverna que Elias mais foi sustentado por Deus. E foi a palavra de Deus que o sustentou. Quando Elias estava confinado ali, Deus falou a ele, assegurando-lhe que ele não estava sozinho. Aleluia. Aí a nota minha, a voz suave de Deus direcionou Elias. Deus disse a ele, volta pelo deserto de Damasco. Aí o texto continua. Volta pelo deserto de Damasco. Lá você ungirá Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, Eliseu ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E lá no versículo 18 termina dizendo, e o Senhor terminou dizendo assim, né? De que ele havia separado 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal e não tinham o beijado. Aí o comentarista da paráfrase de Peterson, o Peterson diz assim no comentário desse texto, Elias não estava só, ele tinha aliados, Azael, Jeú, Eliseu e 7.000 pessoas que se manteram leais ao Senhor. Aleluia. Deus precisava tratar as emoções de Elias. A mente dele estava bagunçada. Os pensamentos dele não estavam alinhados. A necessidade dele e a palavra dele, quando ele diz, Senhor, só sobrou eu, eles procuram me matar. Eu tenho sido zeloso pela obra do Senhor, os israelitas te abandonaram, derrubaram teus altares.
É justa, a fala dele é justa, porque realmente Elias era zeloso pelo Senhor. Realmente o povo estava se inclinando para Baal. A única coisa da fala dele aqui que não é precisa é o fato de que ele não estava só. Ele não estava só. Então Deus precisava tratar o coração de Elias. Então o terremoto, o fogo, esse vendaval, foi para mostrar como o coração do servo dele estava. Seu coração está assim, Elias, bagunçado. Aí você precisa, nesse momento, acalmar e sentir a minha suavidade. E sentir a minha suavidade. Eu vou passar. E você tem que identificar que sou eu. Não deixa as coisas externas ou internas atrapalhar Deus tocar em você. Aí Elias, ele é tocado pelo Senhor. Aí Peterson diz assim: quando estamos esgotados, é fácil pensar que somos os únicos que persistem na fé. Quando estamos esgotados, é fácil pensar que somos os únicos que estamos persistindo na fé. Nossa solidão se parece muitas das vezes com uma caverna do desamparo. Deus vem e nos mostra que não estamos só. Não estamos. Não estamos. Porque as asperezas da sua dificuldade, das suas aflições, podem apontar para você de que você foi desamparado. Aonde está Deus? Aonde está o meu Deus? Aonde está Deus nessa situação? Espera aí, está complicado demais. Aonde está Deus? O Senhor está com a voz suave, querendo falar ao teu coração. Querendo revelar coisas grandes ao teu coração. Hebreus 12, versículo 1 a 3 diz assim: portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fique desanimados. Deus suportou a cruz para que você levante e prossiga, para que as suas emoções sejam tratadas e para que você escute a voz suave do Eterno. Vem cá, Elias, vem para cá, eu quero cuidar de você. E nós vamos ver que o texto termina com Deus empreendendo o juízo dele. Interessante também porque eu vejo que Deus está percebendo que o tempo de Elias já estava findando mesmo, já era a hora. E sem desprezo com o profeta, que o profeta vai para o céu de uma forma que eu e você, eu acho que a gente não vai. É difícil a gente pensar, né? É difícil. Lindo, lindo. E aí você vai ver no Novo Testamento referências de Elias. Eu olhei para o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ali que ele diz, né, que Elias era humano como nós. Eu fiquei pensando, por que o Espírito Santo levou Tiago a falar isso, né? É porque a gente pode olhar para Elias e achar que ele é um super-herói, que ele é um imbatível. Mas a palavra de Deus diz que ele é humano como nós. De que ele liberou uma palavra usada pelo Senhor, não vai chover, e não choveu. Quais são as palavras que o Senhor tem colocado nos teus lábios para você liberar sobre a vida de pessoas, e a gente se prende, a gente não libera, a gente deixa de abençoar alguém, a gente deixa de ver um milagre acontecendo na vida da pessoa. Claro que eu sei de que Deus não vai deixar de fazer na vida dela, mas você perdeu a oportunidade de ser abençoado. Perdeu a oportunidade de crescer mais. O Evangelho, ele produz para nós crescimento. Se a gente não está crescendo, tem algo errado. Se as aflições anteriores
te machucaram. Você tem que sair lapidado para as que estão para vir. Espera aí, vai doer de novo. Mas eu sei em Deus lidar com ela. Ainda que seja difícil, porque é difícil para todos nós humanos, nós somos caídos. Mas o Espírito de Deus, a cruz de Cristo, tem que nos revelar algo sublime, para que a gente não ande desanimado, como Hebreus diz. Assim como Deus no Antigo Testamento fortaleceu e cuidou do teu servo, Elias, nós que vivemos nesse tempo atual devemos ter a plena consciência de que o Senhor Jesus, com sua morte e ressurreição, nos garantiu o suprimento e a força necessária para vencermos as aflições desse mundo. A força necessária foi nos dada. Força necessária foi nos dada. E o texto caminha nesse viés. O nosso coração precisa pertencer ao Senhor. Elias foi um profeta que permaneceu. Ele não seguiu o caminho de Jeroboão. Ele não se rendeu aos pecados de Jeroboão. Ele profetizou e ele viveu o plano do Senhor na vida dele. Precisamos de viver. Caminhando para a conclusão, vai ser uma só num bloco que eu harmonizei todas as ideias que eu vi, algumas ideias que eu vi aqui, eu queria abençoar a tua vida com essa conclusão. Quando você fugir, fuja para o Horebe, o monte de Deus. Quando você chorar, chore para Deus, que te alimenta com a porção certa para você continuar na sua caminhada. Quando o seu coração estiver aflito e os seus sentimentos confusos, não perca a sua atenção, porque o Deus de amor falará ao seu coração com uma voz suave, e apaziguadora. Quer fugir? Fuja para o Senhor. Está difícil, eu fujo para o pé da cruz. Só lá tem força o suficiente para você. Quando você chorar, chore diante do Senhor, porque o alimento que Ele deu para Elias caminhou 40 dias e 40 noites. O alimento que Deus tem para a tua alma, para curar tuas aflições, ou para que elas permaneçam, para que você continue caminhando. É preciso, é uma porção de Deus para a sua vida. De Deus. Quando o seu coração estiver aflito, seus pensamentos agitados, você não consegue dormir, você está perdendo sua paz, está confuso, não deixa a sua atenção se voltar para isso, não. Fica observando, porque Ele vai passar com uma voz suave e mansa. E mansa. Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fuja para Jesus. Esteja diante dele. Lance sobre ele toda a vossa aflição, que Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Não tem um crente na face da terra que possa dizer que Deus não está cuidando. Porque Deus está cuidando. Porque Deus está cuidando. Deus cuida de nós. Amados, nas aflições da vida, uma percepção que eu não sei se todos os crentes vão ter, né? É de que a gente está sendo carregado. A gente olha para o mundo, vê ele no desespero total, mas a gente olha para Cristo e sabe que o nosso futuro é garantido. Aí a gente entende de que nesse tempo, esse espaço físico aqui não é para a gente mesmo, não. Há uma pátria, há um lugar, há uma glória que nós vamos experimentar um dia, por completo. E eu queria terminar com uma música da Bruna Carla, que falou o meu coração, e ela tem uma parte que ela faz perguntas e responde,
E eu quero terminar com esse trecho aqui. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver a tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus? Deixarás te levar? Aí ela responde, confio em ti. Vai em mim descansar? Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz? Ele te fez promessas. Quando for impossível, vai clamar a mim? Lembrarás que eu sou o teu Deus? Sou o teu Pai? Ou me esquecerás? Aí termina dizendo, Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Fecha os teus olhos, amado, eu quero orar pela tua vida. E após a oração a gente finaliza o culto também. Começa a refletir sobre a tua vida e sobre as tuas aflições. Ela é tua. As minhas são minhas, dói em mim, e as suas doem em você, e elas são grandes para você mesmo. Mas a gente precisa descansar em Deus. A gente precisa olhar para Deus e falar, Senhor, eu não estou entendendo nada. Parece que eu tinha feito tudo certinho. Eu subi um monte, eu profetizei, eu vi a glória do Senhor, e agora querem me matar, Senhor. E agora querem me destruir, e agora, Pai, as aflições vêm sobre a minha vida, e agora, Pai, essa doença apareceu, e agora, ó Pai, o meu filho saiu de casa, e agora, ó Pai, eu estou vivendo essa agonia que eu não queria estar vivendo, com o desemprego, ou tantas outras aflições, eu não queria, Pai, mas que o Senhor me dê graça para vencer, que o Senhor me dê graça para confiar em Ti, para descansar em Ti, para viver contigo, para, ó Pai, criar raízes no Evangelho, para entender a Tua palavra e adotá-la como filosofia de vida para mim. Eu quero viver Jesus em mim, Pai. Deus de amor, muito obrigado por esse culto, pelo Teu povo, muito obrigado por esse texto, obrigado pelo Teu amor que nos contagia, ó Pai, que nos toma no braço. Ajuda-nos não ficarmos olhando para o lado, ó Pai, desejando deuses estranhos, desejando as coisas desse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, olharmos para a cruz de Cristo, olharmos para Jesus. E se tivermos que almejar ser igual a alguém, Pai, almejamos ser igual a Cristo, Pai. Ainda que o mundo, ó Pai, olhe para nós e nos rejeite, nós devemos dar glória por isso, porque nós não somos daqui mesmo. Pai, abençoa o Teu povo. Derrama da Tua glória sobre eles. Eu não sei quais são as dificuldades dessa semana sobre a vida deles, mas que o Senhor já esteja entrando com providência. Ou para tirar, ou para ajudá-los a passar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Há poder no Teu nome, que o Teu povo ande com Teus nomes nos lábios, mas que diferente daquele povo que Isaías falou, que falava do Senhor, que profetizava com os lábios a respeito do Senhor, mas o coração estava distante, que o povo do Senhor carrega o Senhor no coração. No coração, Pai. Porque a Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, então que o coração deles esteja cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Para que, ó Pai, eles possam escutar a Tua voz em meio à fuga de uma aflição. Ah, Papai, cura o nosso íntimo. Ó Pai, tem proliferado tanto no nosso meio as crises, ó Pai, os conflitos internos. Mas que o Senhor proteja a nossa mente, o nosso coração, e ajuda a nos declarar em alto e bom som de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, que o Senhor acompanhe o Teu povo e que dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.